Bem, dando continuidade, eu agradeço a presença e a permanência de todos, né, nesse último evento da tarde. Nós estamos fazendo, de fato, como o Lúcio Munhoz falou, nesse primeiro módulo, uma espécie de diagnóstico da situação, uma análise de cenário, mas nada impede que a gente faça uma abordagem dialética e já vá pensando também em algumas possibilidades, né? A gente sabe que entender o problema ajuda muito na solução do mesmo. E, nesse sentido, nós vamos ter agora a palestra ou atividade da Maria de Fátima Zanetti Barbosa e Santos, que vai falar sobre qual o papel do juiz neste cenário atual. A palestrante possui formação em treinamento básico, sistêmico e fenomenológico, é pós-graduada em transdisciplinariedade e desenvolvimento humano, pós-graduada em biopsicologia, mestre em direito social, advogada, professora de pós-graduação na Escola Paulista de Direito e na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e desembargadora aposentada do Tribunal Regional de São Paulo. Os paulistas diriam, né, de São Paulo, capital, né, não do estado de São Paulo. Muito bem, a nossa querida palestrante, que nos honra com a presença, vai ter o tempo de 40 minutos para a sua explanação e depois teremos o tempo para os debates. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à nossa convidada. Oi. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, para mim, é uma honra, né, poder estar com vocês. Quero dizer que a culpa é do José Lúcio Munhoz. Certamente foi ele quem sugeriu o meu nome para a desembargadora Maria Leda. Não é? Nós já somos companheiros de outros carnavais, não é, em São Paulo. Quando ele foi presidente da Amatra, eu tive a honra de trabalhar com ele na diretoria cultural da Amatra. E certamente a culpa é dele, o fato de eu estar aqui hoje. Eu até havia brincado agora há pouco com a doutora Mari, dizendo, olha, gente, quando vocês vão convidar alguém para palestrar, talvez fosse melhor não convidassem gente pequena e aposentada, né? Porque a pessoa é encrenqueira, né? A pessoa que chega e já está bem fora da casinha, né? E eu comecei fora da casinha pedindo a vocês que se sentassem, de preferência, os que tivessem mais idade na frente, e os que tivessem menos idade atrás. Isso, na verdade, faz parte, né? Faz parte do desenvolvimento, né, do método que eu escolhi para falar com vocês. Então, vocês ouviram falar que eu tenho formação no método, no treinamento básico, né, do método sistêmico fenomenológico. O nome é muito comprido, toda vez eu vou eliminar o fenomenológico, né? Vou falar agora na primeira vez para vocês saberem que este método é fenomenológico, né? Do que eu vou tratar, mas eu vou falar só do sistêmico. Eu vou também seguir um roteiro que eu fiz aqui para eu não extrapolar o tempo, porque eu sou do interior de São Paulo, caipira, gosto de falar. Então, é melhor seguir aqui uma listinha, porque senão eu desembesto a falar e vou passar do tempo. Depois desta... Eu não sei se vocês conseguiram se sentar desta forma que eu sugeri. Eu não sei... Não? Tá certo. Então... me parece, então, que o nosso colega aqui da frente disse que acho que o único certo aqui é ele, então ele vai ter... eu vou pedir a ele que
faça para nós todos a experiência que eu havia proposto. Eu gostaria que ele, então, olhasse para trás e percebesse todo o caminho por ele percorrido. Isto. Não. Todos estão representando o passado dele. É por isso que eu pedi para ele olhar para trás, né? Isso. Agora, os mais jovens, olhem para ele e percebam o caminho percorrido. Muito obrigada. Então, eu vou propor agora, vocês receberam uma letra de uma música, nós vamos pôr o vídeo do compositor da música, e eu, então, vou pedir a vocês, eu vejo que é uma festa, não é, esse encontro, e eu vou pedir a vocês que cantem comigo essa música, porque é muito simples e muito fácil. Pode ser? Vocês aceitam o meu convite? Eu falei que estava fora da casinha, não é? Então, eu vou pedir para vocês me acompanharem. Você pode pôr a música, por favor?
que a gente fez, na verdade, foi para a gente ancorar um pouco o tema, para a gente se distanciar um pouco da forma tradicional de conhecimento, né? Vocês estavam aí dentro de uma forma bastante tradicional do conhecimento, que faz parte do nosso ambiente, né? Então, me pareceu que fosse necessário para eu poder seguir a linha que conduz esse tema, a forma como eu vou falar com vocês, achei que era necessário, para ver se a gente conseguia abrir um espaço dentro de nós para uma outra forma de olhar o mundo. Me propuseram, então, que eu falasse sobre o papel do juiz no cenário atual. Eu confesso que eu não pude deixar de me lembrar, mas sem querer me comparar, evidentemente, de uma fala da Adriana Calcanhoto, num CD acústico dela, que disse que foi convidada para musicar poemas de um dos heterônimos do Fernando Pessoa. E ela disse que prontamente aceitou. Depois foi pesquisar o tal do heterônimo e viu o quanto foi incauta, porque o tal do heterônimo, segundo ela, era uma bichinha complicada que, não conseguindo esperar pela morte, foi ao encontro dela aos 29 anos. Então, ela disse, só uma pessoa incauta mesmo para aceitar antes de conhecer quem era o tal heterônimo. E eu, me sentindo meio assim, continuei pensando sobre o assunto e também não pude deixar de me lembrar de um texto do Rubem Alves, né, o genial Rubem Alves, que foi convidado, certa feita, para falar sobre saúde mental. E eu trouxe um pedacinho do trecho do texto dele, porque do Rubem Alves a gente não substitui as palavras, a gente fala exatamente como ele falou. E ele disse, fui convidado para fazer uma preleção sobre saúde mental. Os que me convidaram supuseram que eu, como psicanalista, seria um especialista no assunto. Eu também pensei, tanto que aceitei. Mas foi só parar para pensar para me arrepender. Percebi que não sabia nada. Se eu me explico. Comecei o meu pensamento fazendo uma lista de pessoas que, do meu ponto de vista, tiveram uma vida mental rica, excitante, pessoas cujos livros e obras são alimento para minha alma. Nietzsche, Wittgenstein, Fernando Pessoa, Van Gogh, Cecília Meirelles, Mayakovsky. Ele disse, logo me assustei. Nietzsche ficou louco. Fernando Pessoa era dado à bebida. Van Gogh matou-se. Wittgenstein alegrou-se ao saber que iria morrer em breve, pois não suportava viver com tamanha angústia. Cecília Meirelles sofria de uma leve depressão crônica. Mayakovsky suicidou-se. Ele diz, essas eram pessoas lúcidas e profundas que continuarão a ser pão para os vivos muito tempo depois de que nós todos já tivermos completamente esquecidos. Mas será que tinham saúde mental? Saúde mental é essa condição em que as ideias comportam-se bem, sempre iguais, previsíveis, sem surpresas, obedientes ao comando do dever, todas as coisas nos seus lugares, como soldados em ordem unida, jamais permitindo ao corpo que falte ao trabalho ou que faça algo inesperado. Nem é preciso dar uma volta ao mundo num barco à vela. Basta fazer o que fez Shirley Valentine, se ainda não viu o filme, veja. Ou ter um amor proibido, ou mais perigoso que tudo isso, a coragem de pensar o que nunca pensou. Então, eu me pus a pensar como seria difícil, né, falar sobre o papel do juiz num tempo de complexidade, de transformações avassaladoras, tudo numa velocidade e num ambiente que circulamos que é de julgamento. Aí me vieram os ensinamentos de Edgar Morin, numa obra chamada A Cabeça Bem Feita, em que ele diz, como dizia magnificamente Durkheim, o objeto da educação não é o de transmitir conhecimentos sempre mais numerosos ao aluno, mas o de criar nele um estado interior e profundo,
uma espécie de polaridade do espírito que o oriente em sentido definido, não apenas durante a infância, mas por toda a vida, justamente mostrar que ensinar a viver necessita não só dos conhecimentos, mas também da transformação em seu próprio ser mental, do conhecimento adquirido para a sapiência e da incorporação dessa sapiência para toda a vida. E ele diz mais: explicar só não basta para compreender. Explicar é utilizar todos os meios objetivos do conhecimento, que são, porém, insuficientes para compreender o ser subjetivo. A compreensão humana nos chega quando sentimos e concebemos os humanos como sujeitos. Ela nos torna abertos a seus sofrimentos e suas alegrias. Permite-nos reconhecer no outro mecanismos egocêntricos de autojustificação, que estão em nós, bem como retroações positivas que fazem degenerar em conflitos inexplicáveis as menores querelas. É a partir da compreensão que se pode lutar contra o ódio e a exclusão. Enfrentar a dificuldade da compreensão humana exigiria o recurso não a ensinamentos separados, mas a uma pedagogia conjunta que agrupasse o filósofo, psicólogo, sociólogo, historiador, escritor, que seria conjugada a uma iniciação à lucidez. Finalmente, seria preciso demonstrar que a aprendizagem da compreensão e da lucidez, além de nunca ser concluída, deve ser continuamente recomeçada, regenerada. Morin também diz que o fundamental é preparar o ser humano para a incerteza, e acrescenta: a incerteza humana está marcada por duas grandes incertezas, a incerteza cognitiva e a incerteza histórica. Comecei a pensar, conhecer e pensar não é chegar a uma verdade absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza. A partir desses pressupostos é que eu vou propor, então, que dialoguemos com a incerteza, me permitindo abrir e expandir a ideia do conhecimento para além das nossas certezas sobre o papel do juiz. Então, a primeira proposta que eu lhes faço é que esqueçamos tudo o que conhecemos, tudo o que sabemos ou idealizamos sobre o papel do juiz. E vou propor mais: que tiremos o juiz da frente e alcancemos o ser humano. Não há, como diz Morin, possibilidade de compreensão sem que percebamos os sujeitos, seres subjetivos. Isso antecede o juiz, isso molda o juiz. E para o sujeito existem muitas ferramentas, hoje em dia, que auxiliam no conhecimento e no autoconhecimento. Em geral, são ferramentas que não são disciplinares, geralmente são transdisciplinares. Trans, porque é entre, além e através das disciplinas. Então, nem sempre elas estão muito definidas, né, num campo disciplinar nosso conhecido. E é transdisciplinar exatamente porque o ser humano não pode ser conhecido só pela medicina, ou só pela filosofia, ou só pela psicologia, ou só pelo direito, ou só pela sociologia. O ser humano é mais do que tudo isso junto. Então, entre essas ferramentas, eu vou mencionar algumas que eu conheço de forma bastante razoável e que me parecem são extremamente significativas e importantes para a gente se localizar no mundo, para a gente saber melhor qual é o nosso lugar no mundo. A psicologia oriental, e há muitas linhas, mas eu me contento com o budismo. O budismo é uma verdade, além de ser uma filosofia de vida, é uma verdadeira psicologia. Existem estudos também diferenciados, chamados Sabedoria do Eneagrama, que também lida com tipos de personalidade e que tem ferramentas importantes para a gente se conhecer e se localizar. O yoga é um dos mais completos caminhos de autoconhecimento e de sabedoria. Do yoga derivam várias outras técnicas, como mindfulness, que é bastante divulgado e muito aceito, porque ele tem talvez uma tradução para o Ocidente, né? O yoga
ele tem um conteúdo oriental um pouco mais forte. Então, Mindfulness é uma coisa que vem pela América do Norte e aí chega até a gente com uma tradução mais palatável para os ocidentais. Psicologia cognitiva comportamental também é um dos recursos à disposição da gente hoje. Então, há muita coisa disponível. Entre o que está disponível, eu vou trazer para vocês alguma coisa que acredito que algumas pessoas, ou muitas pessoas, ou até todos, já tenham ouvido falar, que é o método sistêmico fenomenológico. Ele também é conhecido como constelação. Constelação é a palavra que mais se aproxima na tradução para o português, porque o nome, originalmente alemão, não tem uma correspondência precisa no português. Então, constelação é o nome mais apropriado. Existem alguns juízes que já usam o método antes das audiências na área de família, e parece também que já há juiz que usa também na Justiça do Trabalho. O método ele foi desenvolvido pelo alemão Bert Hellinger. E ele é mais conhecido, efetivamente, nos sistemas familiares. Ele trata de um método filosófico aplicado a todos os sistemas relacionais. Para esse método, quando olhamos para um sintoma, nós precisamos estar abertos para a ideia de que o que ali exacerba pode ser algo que não é necessariamente particular e isolado daquele indivíduo, de quem manifesta o sintoma. Ele pode advir de algo que seja mais relativo ao seu sistema do que individual. O isolamento, nos sistemas relacionais, o isolamento total de um núcleo capaz de identificar o que é individual, o que é particular, não é possível, só seria possível em laboratório, a nível de uma experiência, coisa que não dá na realidade, porque nas nossas relações humanas, nós estamos sempre em interação no contexto com o outro. Então, esse isolamento, para nós identificarmos este núcleo que seria individual e, portanto, de responsabilidade ou particular de quem mostra o sintoma, seria impossível. E é por isso que, na experiência e nos estudos deste método, Bert Hellinger identificou que existem leis específicas e universais que incidem sobre os sistemas relacionais. E estas leis são: a primeira delas é ordem e hierarquia. A segunda é a lei do pertencimento. E a terceira é o equilíbrio nas trocas. A lei da ordem, o que seria a lei da ordem? A lei da ordem é uma coisa muito simples, que todos nós conhecemos, mas que dela nos esquecemos porque vivemos num tempo e num mundo de meritocracia. A lei da ordem diz: quem chegou primeiro e ponto. E só por isso ele merece respeito. Ele merece um lugar diferenciado, independentemente de quem é, do cargo que ocupa. Ele chegou primeiro no mundo. É olhando para trás que nós podemos chegar até aqui. Foram eles que chegaram, os que chegaram primeiro, que nos trouxeram até aqui. Então, só por isso, essas pessoas, os seres que vieram antes, merecem um lugar de respeito. Nós podemos olhar para isso de uma forma mais aproximada e mais perto do conhecimento tradicional, porque tanto na psicologia oriental como na psicologia ocidental, nós encontramos a informação de que a nossa resposta emocional é uma síntese de todas as experiências vividas, né? É uma síntese do nosso sistema de significados, né, obtidos a partir de um conjunto de experiências.
Então, a emoção é, portanto, o aspecto mais autêntico, não é, da experiência. Não tem nada a ver com o que eu penso. Portanto, se nós considerarmos que a nossa resposta emocional é exatamente a síntese de todas as experiências, não é difícil compreender que nós trazemos no DNA a síntese da experiência dos nossos antepassados. Quando nós relegamos ao oblívio, ou quando nós criticamos, ou quando nós não reconhecemos os nossos antepassados, não reconhecemos a nós mesmos, negamos a nós mesmos. E isto faz com que a gente fique fora de ordem no sistema. E aí surgem os problemas. E esses problemas surgem os sintomas, que podem ser problemas de toda a ordem, inclusive doenças, não é? Será que a gente tem um exemplo que podia deixar mais claro essa questão da ordem e do sistema? Todos nós aqui, certamente, já vivenciamos uma situação, já presenciamos uma situação em que, numa família, uma criança de 3, 4 ou 5 anos controla pai e mãe. Ela tem uma conduta completamente desregrada, ou não come, ou não dorme, ou grita, ou chora, ou não obedece. Isso é muito comum nos dias atuais. E o que significa isto? Que o sistema não obedece à lei da ordem, porque os pais não assumem o lugar de pais, e a criança tenta fazer o equilíbrio no sistema, pede desesperadamente o limite, pede desesperadamente para ser filho, mas falta pai. Então, saber qual é o nosso lugar no sistema pode dar muito certo, pode equilibrar, porque o que a gente tem visto é o surgimento de uma nova profissão que não se sabe se tem conhecimento das leis deste método, mas cuja finalidade dela é reequilibrar o sistema. Estou falando das supernanis. O que a supernani faz aí na casa da família é ensinar o pai e a mãe a ser pai e mãe, não é? Porque daí ele é capaz de controlar a criança. Aí se reequilibra o sistema familiar. Então, me parece que este é um exemplo bastante razoável para a gente situar a lei da ordem, né? A outra lei da ordem, a outra lei do sistema é a lei do pertencimento. Essa é uma lei bastante difícil, porque toda a nossa lógica está desenvolvida no julgamento do certo e errado, do bem e do mal. E para o sistema relacional, especialmente o sistema familiar, todos pertencem. Todos pertencem, de forma igual, sem julgamento. E quando eu excluo alguém do sistema, automaticamente o sistema fica prejudicado e fica em desequilíbrio. Então, aquele que a gente não gosta muito, porque ele é um pouco diferente dentro do nosso sistema familiar, ele é mais desajustado, aí seria bom a gente olhar e pensar que talvez o sintoma dele não seja particular dele, mas seja um sintoma do sistema, de algum tipo de desequilíbrio no sistema. Então, quando a gente inclui, aí há uma possibilidade da gente reequilibrar o sistema. Não há julgamento para o método sistêmico fenomenológico. Não há julgamento. A realidade é o que ela é. Então, não há certo nem errado. Todos pertencem, cada um tem o seu lugar no sistema. E a outra lei é a lei do equilíbrio nas trocas. Nos sistemas relacionais, as trocas precisam ser equilibradas. Quando alguém dentro do sistema doa muito para outra pessoa, ela não ajuda, ela atrapalha. Isso vai completamente, né, contrário a toda a lógica, né, do nosso conhecimento e, inclusive, das propostas das religiões, que é você
olhar para o outro e ajudar sempre. Mas a ajuda precisa ter limites. Quando eu ajudo demais alguém, quando eu sinto pena de alguém, na verdade, eu não respeito o destino daquela pessoa. Na verdade, é como se eu dissesse para ela: pobre de você, você não dá conta, mas eu dou. Então, eu faço melhor. Então, por isso, eu te ajudo. Isto não funciona bem nos sistemas. Há aí um desequilíbrio. Nas relações conjugais, esta troca também precisa ser equilibrada, né? Então, a ideia de Madre Teresa de Calcutá dentro de relacionamento não dá certo. Geralmente, quem recebe muito, chega uma hora que tem muita raiva de quem doa muito, porque ele começa a se sentir incompetente e um grande devedor daquela pessoa, né? Isso fica completamente distorcido. Um outro enfoque que é dado para essa mesma lei do equilíbrio nas trocas foi dada pelo Flávio Scicovati. Ele tem um livro que chama O Mal, o Bem e Mais Além. O subtítulo é Os Egoístas, os Generosos e os Justos. Ele diz que, em matéria de relacionamento conjugal, o mundo vem se reproduzindo entre casais onde um é generoso e o outro é egoísta. E ele diz que nesse tipo de relacionamento é assim: é o generoso que não suporta a ideia de dar menos. A contabilidade do generoso é sempre maior. Ele não pode, ele não dá conta de imaginar que ele deu menos. E o egoísta, ao contrário, a contabilidade dele é proporcionalmente inversa ou maior, né? E ele diz exatamente a mesma coisa, e ele é um psiquiatra. Era um psiquiatra. Ele diz: esse é o tipo de relacionamento que chega uma hora que o generoso não aguenta mais de tanto que doa, né? E o egoísta é uma grande criança, né? Porque não é capaz de crescer e fica o tempo inteiro exigindo, 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 como se fosse uma criança, como se precisasse efetivamente, né? E ele diz: pode prestar atenção que egoísta não casa com egoísta. Dois bicudos não se beijam, né? Então, fica a dica, minha gente, nada de dar a mais, né? E se o relacionamento é muito bom e alguém pisou na bola, mas no cômputo geral vale a pena, diz, né, os estudos do Bert Hellinger, que a gente deve dar o troco. Não precisa ser na mesma medida e nem maior, mas deve dar um troquinho, que é para a relação continuar equilibrada. Ok? Pois é. Bom, quais são as dificuldades, né, com esse saber? Claro que é difícil, né? É bastante diferente. Imaginem vocês, eu lá no curso, onde tinha 350 psicólogos, né, gente de toda a área, mas tinha 2 pessoas da área do direito, né? E aí, excluindo noções de certo e errado, eu, que venho de uma formação católica, onde a gente deve dar o outro lado da face, não é? Não foi fácil. Mas eu passei 200 horas em treinamento, vendo como é que se pratica isso, e fiquei, de fato, impactada, e acho que dá certo. Acho que vale a pena tentar. Não é um conhecimento, como a gente disse, que a gente vai encontrar, que a gente vai ler uma biblioteca inteira e ele vai fazer muito sentido. Não é, né? Ele é experiência. Ele não é um conhecimento tradicional, né? Ele certamente não vai nos modificar a gente lendo uma biblioteca inteira. É a mesma coisa com yoga. Yoga a gente pode saber tudo. Se não praticar, não vai ter os benefícios.
É só com a prática que a gente recebe os benefícios. A gente pode saber mentalmente tudo, né, sobre aquilo. Mas se não exercitar, se não praticar e se não se submeter, não receberá os benefícios. Isso é fenomenológico. É se submeter e ver se o fenômeno acontece, né? Então, eu posso dizer para vocês que acontece. A gente precisa se submeter. Eu fiz muitos caminhos em busca da paz. Eu fiz teosofia em primeiro lugar, depois eu fiz terapia individual, fiz terapia de grupo, fiz os estudos transdisciplinares que já falaram. Esse curso tem na Unipaz, que é bastante ativa aqui em Florianópolis. Depois eu fiz esse estudo de biopsicologia, fiz estudos do Eneagrama e o último foi esse método fenomenológico. Vocês têm uma ideia do tanto que eu já devo estar fora da casinha, né? Porque depois de tudo isso, não é fácil, não. Mas em todos os caminhos eu acho que eu avancei um pouco. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor hoje do que quando eu tomei posse na magistratura. E é uma pessoa melhor para quem? Para mim mesma, né? Porque primeiro eu preciso ser melhor para mim mesma. Eu preciso saber quem eu sou, qual é o meu lugar no mundo, para que eu vim aqui. Porque quando eu conhecer isso, quando eu souber isso, eu encontro um lugar de conforto, eu encontro um lugar de paz. E aí, não importa, minha gente, se vão acabar com a justiça do trabalho, se não vão acabar com a justiça do trabalho. Se o meu lugar for efetivamente ser juiz, é só isso que importa, porque se acabar com a justiça do trabalho, vocês serão juízes em qualquer outro lugar, vão transferir, vão agregar com a Justiça Federal, não sei qual é a grande sacada, não é? Que rola por lá, mas em algum lugar os senhores irão e serão juízes e provavelmente vão ser especializados em direito do trabalho, porque os conflitos trabalhistas vão continuar existindo e vai precisar de gente para decidir os conflitos trabalhistas. Então, eu acho que o mais importante é isso, é a gente empreender uma jornada no sentido de encontrar este lugar de conforto, para a gente saber que está no lugar certo. É para a gente não ter dúvida, nem medo, nem insegurança. Existirão dúvidas, medo e insegurança? Alguma coisa sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente terá uma certeza de que a gente está no lugar certinho, né? Então, eu acho que o grande segredo que está à disposição de todos nós é que a realidade não dá para a gente mudar. Não dá para controlar todas as coisas. Isso não é possível. O que é possível é a gente ressignificar as coisas, não é? É a gente saber como é que eu lido com isso. Porque as coisas vão continuar acontecendo, porque elas não dependem só da gente. E, mais do que isso, olhar para frente. Porque o fluxo da vida é para frente. Quando eu me apego, se eu olho para trás, se eu olho para o passado, se eu lamento o passado, eu fico no sentido contrário do fluxo da vida. Eu fico no contrafluxo da vida, né? Então, talvez exista, né, e me parece que o grande benefício das leis do método é o fato da gente ter a certeza de que atrás de nós tem uma imensa força que nos conduziu até aqui. Então, nós não começamos o mundo hoje, não começamos o planeta hoje, né? Foram muitas e muitas lutas e muitas forças e muitas alegrias e muitas tristezas que nos deixaram aqui. Então, nada de olhar para trás. Tudo que está no passado é recurso. A gente só recorre ao passado para se recursar, para ficar mais forte. Mas a gente tem todos os recursos no passado para a gente olhar para frente. A gente ser grato a tudo que aconteceu até aqui. Reverenciar muito os antepassados. Deixar a crítica de lado.
e olhar para frente. Eu não estou dizendo que é fácil ser juiz do trabalho hoje, né? Eu acho que é um dos momentos mais difíceis. Desde que eu conheço a Justiça do Trabalho, acho que hoje é um dos momentos mais difíceis. Mas tenho certeza, vocês estão aí porque era esse o lugar que vocês deviam estar nesse momento. Vocês têm todos os recursos para esse momento, não é? Se já lutaram através das suas associações de classe com relação a essa questão da justiça do trabalho, fizeram a sua parte. Agora, respirem e aguardem. O que vier vai estar bem feito, não é? Então, eu, ainda a propósito dessa coisa da realidade, do que é que a gente pode fazer com a realidade, eu gosto sempre de mencionar uma experiência que é citada por um psicólogo judeu-americano chamado Bruno Bettelheim, que escreveu um livro chamado Pais Bons o Bastante. Neste livro, ele relata a experiência clínica. Ele nasceu em 1903, morreu em 1990. Ele relata a experiência clínica dele com crianças no pós-guerra. E ele percebeu que quase todas as crianças que ele atendia tinham trauma de luzes fortes e de estrondos. E, de repente, surgiu uma criança que não, ela não tinha medo de luz, e ela não tinha medo de estrondo, e ela também tinha passado pelas experiências de guerra. E ele investigou mais profundamente e descobriu que, quando ela e a mãe fugiam das bombas, a mãe dizia para ela: filha, olha que coisa linda, olha as luzes no céu e olha o barulho que as luzes fazem. E isto mudou de forma definitiva a realidade daquela criança. Então, eu acredito, de fato, que a gente pode, sim, ressignificar a nossa história, a nossa realidade, fazendo ela ser melhor. E eu queria, a propósito disso ainda, eu acho que a maior parte de vocês conhece, mas acho que cabe citar Viviane Mosé, que tem um poema que fala exatamente isso, da gente transformar e talvez como transformar, chama Poema Preso. Ela diz: muitas doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras são palavras calcificadas, poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, um dia podia ter sido poema. Pessoas, às vezes, adoecem de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. Obrigada.